Então, agora nós vamos iniciar nossa aula de português, né? Eu quero que vocês peguem o caderno, tá ok? Nós vamos usar o caderno. Eu vou pôr o quadro aqui só para resumir. Bem escuro, né? Mas aqui vocês vão conseguir enxergar. Caderno de português, então. Nicole, caderno de português. Escrevam o colégio evangélico, a data. E hoje nós vamos falar sobre os tempos verbais, né? Os tempos verbais do modo indicativo. E para poder relembrar o que são esses tempos, modo indicativo e o que são tempos verbais, eu trouxe aqui então. Modo indicativo, então, na verdade, é a maneira, o modo é como a gente vai, meu verbo vai ser conjugado, né? Com que intenção esse verbo vai ser conjugado? Se ele tem a intenção de passar uma certeza, ou de uma dúvida, ou uma incerteza, ou uma possibilidade, ou num pedido de ordem, né? Então, o modo é a intenção com que o verbo é conjugado. No caso do modo indicativo, ele expressa, então, um fato verdadeiro, real. Isso aí nós já vimos, né, nas aulas anteriores, inclusive na atividade avaliativa nós fizemos. E o modo indicativo, ele tem, e ao todo, então, os tempos verbais, nós temos 3 tempos verbais. Então, ele pode ser conjugado, tem várias formas de a gente conjugar os verbos. E uma das formas é através dos tempos verbais. Então, os tempos verbais, a gente tem 3 variações de tempo, né? Eu tenho o tempo presente, que é o que está acontecendo agora. O tempo pretérito, que é o mesmo que o passado, que é algo que já ocorreu, um fato já ocorrido. E o tempo futuro, que é algo que ainda há de vir, né? Vai acontecer. Só que esses tempos, pretérito, passado e futuro, pretérito, presente, pretérito e futuro, eles se subdividem, né? O tempo presente, ele tem só o tempo presente mesmo, no modo indicativo, tá, gente? Essas subdivisões aqui são os tempos do modo indicativo. Então, os tempos do modo indicativo, eles subdividem, meu Deus, tá difícil sair aqui, hein? Eles se subdividem e a gente vai encontrar 3 tipos diferentes, então, de pretérito, né? O pretérito é o passado. E qual é esses tempos? É o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E aí, daqui a pouco, eu vou colocar os slides e explicar cada um mais detalhadamente. E o futuro, ele também se subdivide em 2, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Quero que vocês copiem esse aqui. Se não der tempo da gente copiar, quero que vocês tenham isso no caderno. E aí, nos slides, a Pro vai passar mais detalhado como que é essa subdivisão, como que conjuga esses verbos. Caderno de português. Pode falar, Yuri. Ô, Pro, sua tela tá piscando, não vai dar para copiar assim. Tá piscando aí também, pessoal? Não? Tenta entrar e sair de novo, Yuri. Tá, vou sair. Sair e entrar de novo, não entrar e sair. Ai, Jesus.
Não, pode ser fato inventado. Deixa eu só olhar aqui o Yuri. Continua piscando, Yuri? Fala, Guilherme. Abaixa um pouco a tela para mim copiar. Baixar um pouco? Isso. Em cima disso aqui só tem o... Deixa eu colocar mais para trás um pouquinho. Aí já consegue pegar tudo, né? Continua piscando, Yuri? Deve ser alguma coisa daí, porque os outros estão conseguindo. Será que é alguma configuração do computador, alguma coisa assim? Está todo mundo conseguindo copiar. Vou fazer o seguinte. Ah, eu estou sem o meu celular aqui agora. Então, é para copiar, na verdade. Mas parou de piscar aí essa tela? Deixa eu abrir seu áudio, peraí. Não. Tá piscando ainda? Tá. Então, não sei, deve ser alguma coisa aí, porque dos outros tá tudo tá funcionando normal. De alguém tá piscando, pessoal? Deixa eu só ver com os outros aqui, se tem mais alguém. Nicole, está aparecendo normal a tela aí? A imagem certinha, tá piscando aí? Guilherme? Não. Rafa, tá piscando, Rafa? Também não, deve ser alguma coisa do computador ou do celular, não sei. Vou tirar o braço daqui que eles estão copiando. Faz assim, Yuri. Qualquer coisa eu mando a foto para você copiar depois, tá? Tá. Mas aí vamos fazer o seguinte, eu vou tirar a foto, que agora não tem como tirar essa foto. Aí eu mando para você, depois você copia, tá bom? Até para os outros, eu vou mandar no grupo, porque eu preciso explicar, então, o restante. Esse aqui é que eu quero que vocês tenham no caderno, né? Mas aí eu vou explicar o conteúdo e vou passar, então, para vocês no grupo, tá, gente? Porque não vai dar tempo para a gente ficar esperando muito tempo. Então, aqui o modo indicativo, ele expressa algo verdadeiro, algo real, algo que realmente aconteceu. E eles têm, a gente pode conjugar, né, de acordo com os tempos verbais, no presente, no pretérito e no futuro. E esses modos, então, eles se subdividem em pretérito. O presente, ele só tem no presente mesmo. Mas o pretérito e o futuro, eles se subdividem em pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e o futuro também tem o futuro do presente e o futuro do pretérito, que a Pro vai explicar agora para vocês, tá? Quem não conseguiu terminar, não tem problema. Eu vou mandar no grupo e aí vocês terminam depois, ok? Então, eu vou deixar de compartilhar, eu vou entrar aqui e vou compartilhar com vocês uma tela. Cadê a tela? Ah, tá abrindo. Então, relembrando aqui, né? Os tempos verbais do modo indicativo. O modo indicativo, então, expressa o fato como algo certo, algo real.
Só um pouquinho, gente. Deixa eu só ver aqui. Não. Bom, pessoal. Yuri, mesmo eu compartilhando a tela, ainda está piscando? Ô, Pro, agora que eu achei estranho. Quando você compartilha, para de piscar. Só que quando você para de compartilhar, não. Ah, Aí você então fica. eu vou compartilhar, porque eu só abri aqui para conseguir visualizar vocês, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela, e aí eu vou explicando, então. Essa atividade é... esse conteúdo, ele vai ser... Vocês vão fazer hoje a atividade deles, tá? Sobre os tempos verbais. Na verdade, aqui na apostila, vai ser na página 60, se eu não me engano. E aqui na apostila, vai estar trazendo somente o tempo passado, tá? Só o pretérito. O pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu vou falar sobre todos eles um pouco, vou falar um pouco de todos. E aí depois a gente vai começando a trabalhar aos poucos até chegar em todos os tempos verbais de todos os modos, ok? Então, voltando aqui, os tempos verbais do modo indicativo expressa o fato como algo certo, real. Era para pôr uma vírgula aqui, eu acabei esquecendo. Então, algo que é verdadeiro, certo, real. E, como eu já disse, eles se subdividem, né? Em presente e pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Então, o que é esse pretérito perfeito? Lembrando que pretérito é o mesmo que passado. Então, quando eu estou conjugando o verbo do modo indicativo no pretérito perfeito, é quando é algo que o próprio nome já diz, é perfeito. A ação foi concluída, ela teve início e teve fim. Então, o verbo aqui é terminei, eu terminei a prova, ou seja, eu comecei e fui até o final da minha prova. Então, o pretérito perfeito é uma ação que foi concluída, né? Que teve início e que teve fim. Já o pretérito imperfeito, se o perfeito foi concluído, significa que o imperfeito, então, não foi concluída, né? Então, depois eu vou falar sobre essa ação contínua aqui. Deixa eu só falar sobre a ação não concluída. Então, ó, eu terminava a prova quando o sinal tocou. Ou seja, ele estava terminando. Ele não terminou. Ficou faltando terminar, né? Então, não foi concluída a ação. Então, eu terminava a prova quando o sinal tocou. E aí também, o pretérito imperfeito, ele indica uma ação contínua, algo que acontecia com uma certa frequência, né? E só que não acontece mais, porque pretérito é passado e imperfeito é que foi interrompido. Então, eu caminhava pela praia todas as manhãs. Então, lá no passado, ele saía, né? O sujeito aqui da frase saía todas as manhãs, fazia sua caminhada na praia, só que ele parou. Ele fazia isso sempre. Quando eu falo eu caminhava pela praia, né? Tá indicando aí que isso acontecia com uma certa frequência, né? Não foi uma vez só que ele fez isso, que aconteceu mais de uma vez. Ele caminhava e aí ele parou. Se ele parou, se ele interrompeu, é imperfeito. E se está no passado e é um fato real, um fato verdadeiro, é pretérito imperfeito do modo indicativo. O pretérito mais que perfeito. Então, nós temos lá o perfeito, que é uma ação concluída, e agora nós temos o pretérito mais que perfeito. Então, é além do perfeito. Ele expressa um fato que aconteceu
antes de outro fato do passado. Então, é como se fosse um duplo passado ou o passado do passado. Então, eu tenho aqui, ó, eu estudei no colégio onde você estudara. Então, antes dele estudar, a pessoa com quem ele está falando, né, estudou. Então, é um passado, porque ele estudou, né? E o passado do passado, porque foi antes dele estudar que o outro estudara. E aí a gente tem também, esse aqui no caso é o verbo, a conjugação, a gente conjuga, mas hoje em dia a gente não usa essa forma de falar, né? Então, um exemplo composto, né, de estudara, hoje a gente não fala. Eu estudei no colégio onde você estudara, onde você tinha estudado, onde você havia estudado. Então, essa forma composta, esse exemplo aqui, né, de tinha estudado, havia estudado, é a forma composta, é um exemplo, uma forma composta de você conjugar, então, esse verbo estudar, que é algo que não é muito usual, né? A gente não utiliza muito no dia a dia. Deixa eu ver aqui mais. E aí, nós vimos as três formas do passado, né, do pretérito, que é pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E aí nós temos também o futuro, que é o futuro do pretérito, né? O futuro do pretérito, ele então enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado. Então, por exemplo, é algo que vai acontecer depois de algo que já aconteceu. Então, eu terminaria a prova, se fosse possível, né? Então, ele não terminou, não aconteceu, né? É algo que ocorreu, um fato que ocorreu no passado, mas que ele terminaria. Então, é futuro falando do passado. É um pouco confuso mesmo, gente, mas na hora de conjugar é mais fácil do que você ficar lembrando assim dessas regrinhas, tá? Então aqui eu acho que já finalizou, não coloquei, nem coloquei o outro exemplo aqui, né? Eu vou colocar novamente então a tela para vocês estarem copiando. Vou sair aqui da frente, né, para vocês conseguirem copiar. Então, termino aqui, né, de copiar a atividade. Um pouquinho, deixa eu... Aqui. Alguns já conseguiram terminar. E aí, quem terminou, o que pode fazer? Pode começar a fazer, então, a página 66 da apostila. 66 e 67, que vai falar de dois tempos verbais do modo indicativo, né? Então, pode estar realizando essas atividades da 66, 67, e aí até, acho que, se eu não me engano, acho que vai até a 70, que vocês vão estar realizando no REP. Mas aí pode começar e a gente vai fazendo junto, tá? Deixa eu ver aqui com o Yuri a questão da tela dele. Yuri, você conseguiu... Tá conseguindo... Parou de piscar aí? Não. Ainda tá piscando? O que será que aconteceu, né? Deixa eu ver. Calma aí. Puxa. Oi? Tá piscando. E aí, só quando eu coloco o slide, então, que não pisca? Uhum. Mas, olha, tem duas telas suas. Aí, olha, aqui tá piscando a gigante. Eu tô conseguindo ver mais ou menos a pequena. Duas telas minhas?
Mas eu só tô com uma. Eu não entrei com duas hoje. Então, clica na grande. Clica na pequena. Peraí. Deixa eu ver. Deixa Quando eu eu ver clico aqui. na Peraí. pequena, fica grande ela. Então, aí você tem que deixar grande para poder. Ó, vocês estão conseguindo ver aí? Tá grande aí. É isso? Uhum, Mas tá piscando ainda. tá. Eu não sei, porque tá só na sua, né, que tá acontecendo isso. Os outros tá normal na tela dos outros. E aí Pro, você eu vou tentar sair e entrar de novo. tá. Mas aí você fez isso também, não adiantou, né? É. Eu vou fazer o seguinte, pula assim, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pula 16 linhas. 16? 16. Você escreveu o cabeçalho, o colégio evangélico e data, alguma coisa assim? Não? Ainda não. Então, pula 16 linhas. Que aí depois eu mando para você a imagem dessa tela aqui. Tá? Tá. E aí eu vou colocar, então, todo mundo terminou aqui? Ou não? Eu vou colocar o slide com o pretérito imperfeito, perfeito, imperfeito e mais que perfeito para vocês copiarem. Ele apertei. Quem estava copiando? Guilherme, falta muito ainda, Guilherme Velasquez? Falta muito ainda? Travou lá o dele. Rafa, terminou? Falta, pro. Tá terminando aí, Velasquez? O pro, sim, eu tô mais que perfeito ainda, pro. Tá, beleza. Rafael terminou? Então termina, Rafa. Aproveita que colocar o outro slide. Tem que copiar mais rápido, gente. Demora muito você queira para fazer em 5 minutinhos no máximo. Fala, Regiane. Ela voltou. A voz robótica voltou. Ah, sim. Pedro, cadê o Pedro? Não tá copiando, Pedro? Já terminou? Professora, eu já terminei faz tempo. Ah, beleza, então. Pessoal, eu vou mandar aqui, pula aí algumas linhas para eu poder mandar, então. Não, levanta a mãozinha aqui, assim, coloca o joinha quem terminou. Só para eu saber se tem muita gente que falta terminar.
Fala, Guilherme. É que eu terminei. Ok. Vou baixar aqui mais um pouquinho. Na verdade, eu vou chegar mais perto. Pessoal, então agora eu vou compartilhar. Acho que a maioria terminou. Eu vou compartilhar então com vocês a tela com as especificações sobre cada um. Vou trabalhar com vocês só o perfeito e imperfeito, mais perfeito por enquanto. E aí depois a gente faz os outros, tá? Quem não copiou, acelera aí, que eu vou compartilhar aqui. Não dá para estar esperando vocês ficarem enrolando. Isso aqui é coisa de copiar bem rápido, gente. E aí, então, vocês vão especificar a partir do pretérito perfeito. Esse aqui. Aí vocês vão uma, duas linhas lá, e quem não terminou um pouquinho. Eu vou mandar no grupo a imagem e aí vocês copiem depois. Só para não ficar, porque às vezes quem tá aqui já terminou, que fez no tempo que tinha que ter feito, ficar ocioso, né? Eu tô vendo que tem aluno que às vezes tá brincando, por isso que demora para copiar. Fica olhando, conversando com o pessoal da casa. Sempre quando tiver esse espaço, procure... Opa! Esses espaços, pulem uma linha, tá? Para poder escreverem. E aí eu vou colocar, e daqui a pouco eu já vou passar, então copia bem rápido. Tá compartilhando assim, né? Eu achei que não estava aparecendo para mim. Mais 10 segundinhos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vou mudar de slide. Pretérito imperfeito. Lembrando que é quando a gente não conclui aquela ação. O verbo está indicando que aquela ação não foi concluída. Esse aí você está enxergando, Yuri? Pode copiar, tá? É para copiar também. Pode falar. Ô, Pro, mas aí qual que eu vou ter que copiar como? Se eu for copiar esse, eu vou ter que copiar aquele depois? Não, lembra que eu pedi para você deixar 16 linhas? Aham, eu deixei mais. Então, aqui é o que vai, é o do quadro, é o que você vai ocupar de espaço para o quadro. Você quer deixar para copiar tudo depois de uma vez?
Ah, não sei. Que aí eu posso mandar o slide para você, tá? Uhum. Copiem rapidinho. Tem gente mexendo no computador, tô vendo, desligando a câmera. Copia, Pedro. Ô, professora, Pode é falar. para copiar, é para copiar isso daí? Sim. Ah, pode no primeiro? Então, Então, né? O que que tava fazendo na hora que eu falei que era que tinha que copiar? Agora a Pro não pode ah, voltar, senão atrapalha quem eu atrapalho quem já terminou aquele lá, tá? ah, Tem que copiar todo mundo junto, igual na escola, gente. Vocês estão aí sozinhos, mas é como a gente está num grupo. A gente também não pode, se eu voltar, eu vou atrapalhar se já terminaram. Agora espera, falta só um minutinho, gente. Eu vou mandar então no grupo. Não tem que faltar só um minuto. Eu vou mandar no grupo e aí vocês terminam de copiar nos cadernos, tá bom? Então fica aí a reunião, a aula. Tenha um bom final de semana. Deus abençoe. Que tire toda a ansiedade, né? Não sei como que vocês estão, mas procurar. Pode pegar os joguinhos que tem aqui na apostila para estar brincando em casa, com o irmão, principalmente. Eu entendo também que às vezes os pais não conseguem dar a atenção, mesmo estando em casa, a gente que está ficando em casa está mais atarefado do que antes, quando trabalhava fora e voltava para casa. Então, sejam compreensivos também. Não pense que os pais não se importam ou não gostam de vocês, porque não tem tempo. Porque eles também são com bastante tarefas para realizar, tá bom? Fala, Yuri. Ô, Pro, tem gente que eu vi no chat que falou que ia mudar de escola. Acho que é a Nicole. Ah, tá. Ela vai para outra escola.